Fala pessoal, então como eu disse para vocês na aula passada, o que a gente vai aprender agora é a criar funções. Então, primeira coisa é, vamos criar aqui um novo script, vai lá em arquivo, em file, se tiver em inglês, new file, novo arquivo, rscript, e clica aqui. Ou então, como eu já disse para vocês, Ctrl Shift N, e ele aparece aqui para mim. Primeira coisa, lembrando para vocês, escreve, comenta, né, o que você vai fazer nesse script. Então vamos botar aqui criando funções. Segunda coisa, salva teu script. Pode clicar aqui no disquete ou aperta Ctrl S. Posso chamar script 3. Ou vocês podem também dar nomes que lembrem melhor o que vocês estão fazendo naquele script. Então posso botar script 3, underline, funções. Salvo. Certo. Então o que é uma função? Uma função, ela vai executar uma série de comandos dado alguns argumentos que a gente entrou nela. Certo? Então, por exemplo, a gente tem uma função que chama sum. Na sum, eu posso somar números. A gente já viu que tem uma função para logaritmo, a gente já viu que tem uma função para raiz quadrada. A gente vai ter uma série de funções para análises específicas no R. Por exemplo, você pode fazer uma regressão linear, etc. Mas como é que a gente cria nossas próprias funções? Então, vamos lá. Vamos criar, então, a função clássica, né? Vamos usar o exemplo clássico para quem está aprendendo a programar, que é criar a função Oi Mundo. A função para criar funções dentro do R chama function. Você vê que quando eu escrevo, ela fica assim, roxinha, a letra. Function, como ela é uma função em si, ela vai ter argumentos também. Os argumentos que você coloca na função function são exatamente os argumentos que você vai usar na sua própria função. Vamos fazer uma função sem argumentos por enquanto. Sempre que eu uso a função function, eu abro parênteses, fecho parênteses, aqui eu vou determinar quais são os argumentos que eu vou usar dentro da minha função, e depois eu abro as chaves e fecho chaves. O que vai estar entre as chaves é o código que a minha função vai executar toda vez que eu chamar ela. Então tem uma função que chama print. Essa função print nada mais é uma função que cola no meu console alguma coisa que eu escrevi aqui no meio. Sempre que eu vou usar algum caractere ou alguma coisa escrita no R que não seja os números, eu coloco entre aspas. Então eu abro e fecho aspas. Então vamos colocar aqui Oi Mundo. Certo, uma outra coisa que a gente tem que fazer é que se eu rodar esse código assim, ele só vai colar o código aqui embaixo. Eu tenho que nomear, criar um objeto. Então vamos chamar de minha primeira função. Agora que eu nomeei, quando eu crio aqui, ele aparece aqui no nosso ambiente de trabalho, mas ele não aparece como um valor, ele aparece como um functions. Você vê aqui minha primeira função e uma função. Ok, criei minha primeira função, como é que eu uso? Bem, agora que ela está carregada, eu posso usar como qualquer outra função, posso chamar ela aqui, minha primeira função. Você vê que o RStudio ele já tenta complementar o que eu estou escrevendo. Se você apertar Tab, ele já fecha para mim, abre e fecha parênteses inclusive. Lembrando que ela é uma função, não é um objeto que contém valores, né? Então eu abro e fecho parênteses. Vou limpar aqui meu console para vocês verem. Quando eu aperto Ctrl Enter na minha função, então ela joga aqui, ó, ela dá um print, né, do Oi Mundo no meu console. E ele joga para fora o Oi Console, o Oi Mundo. E se eu fizesse agora uma pequena modificação na minha função? Se ao invés de Oi Mundo, eu quisesse que ele criasse uma função que jogasse para fora qualquer palavra que eu colocar, qualquer frase que eu colocar. Então tem que criar um argumento. Vamos copiar aqui essa função que a gente criou. Vou colar aqui embaixo, vou colocar um outro argumento. Segunda, vou colocar um outro comentário, segunda função. Aqui, primeira função.
Lembrando, pessoal, que vocês podem botar comentário também aqui ao lado do código. Então, posso colocar aqui print oi mundo, para lembrar o que é que essa linha de código exatamente está fazendo. Você pode comentar cada uma dessas. Posso comentar aqui, ó. Function é uma função para criar funções. Dessa maneira, né, você sabe exatamente o que você fez. No início, vale a pena você comentar cada linha de comando que você está fazendo para você lembrar exatamente o que é que ela está executando. Mas depois você pode comentar em blocos, ok? Fica mais fácil também, você não perde tanto tempo. Mas sempre comente o seu código, principalmente quando é alguma coisa que não é tão óbvia. Certo, então vamos criar nossa segunda função. Vamos dar aqui o nome dela para segunda função, minha segunda função. Na minha segunda função, ao invés de soltar oi mundo sempre, eu quero que ela solte agora um objeto A. Sempre vai printar esse objeto A. O que vai ser o A? Vai ser o argumento da minha função. Então eu coloco aqui que a minha função vai ter que ter um argumento A e que esse argumento A ele vai entrar dentro dessa função aqui print. Vamos fazer uma outra coisa. Para quem como eu já tinha criado aqui um objeto A no meio de tudo isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou limpar os meus objetos da área de trabalho. Posso vir aqui nessa vassourinha, ó, clico, ele vai perguntar se você tem certeza que você quer fazer aquilo, que não existe esse Ctrl Z no R, né? Então aperto sim. Então, ele limpou o meu objeto de minha área de trabalho. Se eu fizer isso sem querer, eu posso simplesmente rodar de novo e ele cria de novo aqui para mim a função que eu tinha perdido. Certo, eu criei agora a minha segunda função, que é muito parecida com a primeira, só que ela tem um argumento A, e ao invés de dar o print no oi mundo, ele vai dar o print no A. Criei a função, ela aparece aqui no meu ambiente de trabalho, e eu agora tenho que chamar essa função, executar essa função. Tá? Então lembrando aqui, sempre executa a função. Senão ela não vai rodar. Então o nome dela é minha segunda função. E eu tenho que colocar o argumento A. Qual é o argumento A? Pode ser qualquer coisa que eu queira. Que a minha segunda função solte. Então ao invés de oi mundo, eu posso dizer: oi pessoal, bem-vindos ao curso do R. Quando eu rodar aqui, você vê que ele sai no console exatamente o que eu pedi. Posso rodar de novo, para vocês verem agora com o console limpo. Oi pessoal, bem-vindos ao curso do R. Sempre que eu mudar o argumento da minha função, posso botar aqui só oi pessoal, ele vai soltar aqui. Lembrando que eu também posso não escrever o nome dos argumentos, mas colocar ele na mesma sequência. Como eu só tenho um argumento, o A, eu posso escrever aqui só oi pessoal, que ele vai entender que é o A, que é o argumento A, sem especificar o argumento. Quando eu rodar, ele vai sair aqui. Certo? Então, bem, essa foram as duas primeiras funções que a gente criou. Elas não são exatamente muito úteis, mas elas servem para exemplificar o uso da função function e o uso e a criação de argumentos dentro da nossa função. Mas vamos fazer agora uma coisa realmente útil, prática, que a gente estava fazendo. Então, lembrando, salva aqui teu script. Sempre que ele estiver vermelhinho aqui, Ctrl S ou então clica aqui. Vamos criar então a nossa terceira função. Vamos fazer a nossa terceira função usando aquele script 2. Lembra que a gente fez um exemplo do crescimento exponencial? Vamos transformar esse crescimento exponencial agora numa função. Vou copiar aqui o código. Como é que eu faço para transformar isso aqui numa função em que eu sempre que entrar com os argumentos, ele vai calcular para mim o valor de NT. Então, quais são os argumentos da minha função? Que valores a máquina precisa saber que ela não vai calcular? Ela precisa receber do usuário para calcular o NT. Então, a gente já sabe que é o N0, o T e o lambda. Então, quando eu for criar minha função aqui, function, esses vão ser meus argumentos. Lembre-se sempre, o argumento é
tudo que o computador precisa saber para poder calcular o que você está interessado. Então, vou colocar aqui N0, T e lambda. Vou chamar essa função aqui de cresce. Nomeei aqui, uso setinha, a função function para criar uma função. Abre e fecha parênteses. Dentro do parênteses vão os argumentos que eu vou utilizar na minha função, o que serão necessários para a minha função. Abre as chaves, fecha a chave. E entre as chaves eu vou colocar o código que eu vou rodar. Então vou colocar aqui exatamente isso. Por quê? Porque ele vai pegar o lambda, elevar a t, depois vai pegar esse lambda t que eu acabei de criar e vai multiplicar por n0 e vai gerar o nt, que é o resultado que eu quero que retorne para o usuário. Eu poderia usar aqui o print, como eu fiz das outras vezes. Só que o problema é que o print ele vai jogar aqui no console, mas ele não vai salvar para a gente. Então o ideal é que eu não use o print, eu use o return. Tá? Então sempre uso esse return para retornar o resultado. Então acabei de criar meu crescimento exponencial, mas você vê que, de novo, ele não vai gerar nenhum resultado aqui no console, porque eu só estou criando a função. Para que ela gere o resultado, eu preciso chamar ela aqui embaixo e executar o código. Então, agora ela é uma função, né? Escreve o nome, cresce exp, abre parênteses, fecha parênteses. Dentro do parênteses eu vou ter que ter o n0, qual é o n0? 10. Qual é o t? 100. Qual é o lambda? Vamos botar 1.2. Posso deletar essa parte aqui. Na hora que eu rodar, ele gera para mim o resultado. Eu posso agora copiar e comparar com diversos parâmetros. Digamos que a taxa fosse maior, digamos que o n fosse maior, digamos que você tivesse um n muito grande, mas uma taxa baixa. E eu posso ver, por exemplo, copiar, colar, selecionar todos e apertar Ctrl Enter. Ele vai gerar o resultado para cada um dessas combinações de parâmetros. E assim eu posso explorar parâmetros mais fáceis. Certo? Então a gente aprendeu agora a criar funções. E a gente viu um exemplo aqui prático dela. No próximo vídeo, o que a gente vai aprender agora é a treinar isso tudo que a gente aprendeu. Vamos criar uma série de funções, okay? Para a gente praticar a criação de funções. Então, nos próximos vídeos, eu vou passar um exercício para vocês vão pausar, tentar executar e logo depois eu mostro como é que é a solução do problema.